Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa é a aula de Fisiologia do Sistema Circulatório. O coração é a usina de força do corpo. É um vaso modificado, formado por músculo que contrai continuamente, desde os primeiros dias de vida até a morte, descansando somente nas pausas que duram milissegundos entre os batimentos. Na fisiologia do coração, estudamos como esse músculo contrai, então o foco dessa aula será esse. A maior parte do coração é composta por células musculares cardíacas e a maioria é contrátil, mas cerca de 1% delas são autoexcitáveis. O que significa isso? Elas são especializadas em gerar potenciais de ação espontaneamente, sem precisar de um estímulo do sistema nervoso. Essa é uma propriedade única do coração. O sinal para a contração de todo o miocárdio é proveniente dessas células, que são as células autoexcitáveis, também chamadas de células marca-passo, uma vez que elas determinam a frequência dos batimentos cardíacos. Você certamente já deve ter visto essa cena, né? É o próprio coração que dá o start para a sua contração. A comunicação elétrica no coração começa com um potencial de ação em uma célula autoexcitável. A despolarização que gera esse potencial de ação inicia no nó sinoatrial. São células autoexcitáveis localizadas no átrio direito, abaixo da veia cava superior, que servem como principal marca-passo do coração. A onda de despolarização, então, se propaga rapidamente por um sistema especializado de condução que veremos a seguir, que é constituído de fibras autoexcitáveis não contráteis. A função delas é estimular as células contráteis, mas elas em si não sofrem contração. Então, quando o estímulo chega às células contráteis, teremos a contração do coração. Antes de estudarmos esse sistema de condução através das células autoexcitáveis, vamos ver primeiro como ocorre o potencial de ação em uma célula contrátil, que são similares aos potenciais de ação em outras partes do corpo. A principal diferença é que as células miocárdicas têm um potencial de ação mais longo devido à entrada de cálcio. As células do miocárdio que são contráteis têm um potencial de repouso estável de aproximadamente menos 90 mV. Quando a onda de despolarização entra na célula contrátil através das junções comunicantes, o potencial de membrana torna-se mais positivo. Os canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, permitindo que a entrada de sódio despolarize rapidamente a célula. O potencial de membrana atinge cerca de 20 mV antes de os canais de sódio começarem a se fechar. Quando os canais de sódio se fecham, a célula começa a repolarizar, à medida que o potássio deixa a célula pelos canais de potássio abertos. E agora vem a grande diferença que faz com que o potencial de ação dessas células seja diferente de qualquer outro. E o cálcio e potássio serão peça-chave nesse momento. Canais de cálcio dependentes de voltagem foram ativados pela despolarização e abertos lentamente durante as fases 0 e 1. Quando eles finalmente abrem, o cálcio entra na célula. Ao mesmo tempo, alguns canais rápidos de potássio se fecham. A combinação do influxo de cálcio com a diminuição do efluxo de potássio faz o potencial de ação se achatar e formar um platô, ou seja, há um atraso na repolarização. O platô é o período de despolarização mantido. O platô termina quando os canais de cálcio se fecham, os canais de potássio se abrem e a célula retorna para o seu potencial de repouso. Esse é o potencial de ação das células contráteis estimuladas pelas células autoexcitáveis, que apresentam um potencial de membrana instável,
que inicia em menos 60 mV e lentamente ascende em direção ao limiar. Esse potencial de membrana estável é chamado de potencial marca-passo. Sempre que ele despolarizar até o limiar, as células autoexcitáveis disparam um potencial de ação. Mas o que causa a instabilidade do potencial de membrana dessas células? Elas contêm canais que são diferentes dos canais de outros tecidos excitáveis. Quando o potencial de membrana da célula é de menos 60 mV, esses canais diferentes, que são os canais IF, que são tanto permeáveis ao potássio quanto ao sódio, se abrem. E aí teremos a saída do sódio e a entrada do potássio. Só que o influxo de sódio excede o efluxo de potássio. O resultado disso é a geração de uma carga positiva na célula autoexcitável que a despolariza lentamente. À medida que o potencial de membrana se torna mais positivo, os canais IF fecham aos poucos e alguns canais de cálcio se abrem. O influxo de cálcio continua a despolarização e o potencial de membrana se move em direção ao limiar. Quando ele atinge o limiar, canais adicionais de cálcio dependentes de voltagem se abrem. O cálcio entra rapidamente na célula, gerando a fase de despolarização rápida do potencial de ação. Quando os canais de cálcio se fecham no pico do potencial de ação, os canais lentos de potássio estão abrindo, causando a repolarização. Assim que repolariza, a célula despolariza novamente, pois esse potencial de membrana é instável. A velocidade na qual as células marca-passo despolarizam determinam a frequência com que o coração contrai. Essas células autoexcitáveis formam o sistema de condução do coração. Nele, temos o nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular, fascículo atrioventricular e as fibras de Purkinje, ou ramos subendocárdicos. Então, o sinal elétrico para a contração começa quando o nó sinoatrial dispara um potencial de ação e a despolarização se propaga para as células vizinhas através das junções comunicantes. Essa condução elétrica é mais rápida através das vias de condução internodais e mais lenta através das células contráteis do átrio. Quando os potenciais de ação se espalham pelos átrios, eles encontram o esqueleto fibroso do coração na junção entre átrios e ventrículos. Esta barreira impede que os sinais elétricos sejam transferidos dos átrios para os ventrículos. Consequentemente, o nó atrioventricular é o único caminho através do qual os potenciais de ação podem alcançar as fibras contráteis dos ventrículos. O sinal elétrico passa do nó atrioventricular para o fascículo atrioventricular e seus ramos até o ápice do coração. Mas por que é necessário direcionar os sinais elétricos através do nó atrioventricular? Por que não permitir que eles se espalhem dos átrios para os ventrículos? Primeiro, porque o impulso elétrico vindo dos átrios, se fosse conduzido diretamente para os ventrículos, eles iniciariam a contração pela parte superior. Logo, o sangue seria impulsionado para baixo e ficaria aprisionado na parte inferior dos ventrículos. Já a contração seguindo do ápice para a base empurra o sangue para as aberturas das artérias situadas na parte superior do ventrículo ou na base do coração. No caso, essas artérias são o tronco pulmonar e a aorta. Uma segunda função que a gente viu na primeira aula é a de atrasar um pouco a transmissão do potencial de ação do átrio para o ventrículo, o que permite que os átrios completem sua contração antes do início da contração dos ventrículos. Nós vimos muito o papel do cálcio nessa despolarização. E só para a gente refrescar a memória, eu trouxe essa imagem de como ocorre a contração muscular em uma fibra cardíaca.
O potencial chega nessas células e abrem canais de cálcio dependentes de voltagem que estão presentes na membrana da célula. O cálcio que entra estimula os receptores rianodínicos do retículo sarcoplasmático a liberar mais cálcio. Então, o cálcio induz a liberação de mais cálcio que estava aprisionado no retículo sarcoplasmático. Já no citosol, esse cálcio vai se ligar à troponina, que vai afastar a tropomiosina, liberando o sítio de ligação da miosina na actina e a contração muscular acontece. O relaxamento dessas fibras ocorre quando o cálcio se desliga da troponina e aí ele vai ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático e também pode ser enviado para o exterior da célula. Quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que o circundam. Como os líquidos corporais são bons condutores elétricos, uma pequena parte da corrente se propaga até a superfície do corpo. Se eletrodos forem colocados sobre a pele em lados opostos do coração, será possível registrar esses potenciais. Esse registro é conhecido como eletrocardiograma. Os componentes em um eletrocardiograma são as ondas, que fazem parte do traçado que sobe e desce a partir da linha de base, os segmentos, que são parte da linha de base entre duas ondas, e os intervalos, que são combinações de ondas e segmentos. A primeira onda é a onda P, a qual corresponde à despolarização no átrio. O próximo trio de ondas é o complexo QRS, que representa a onda progressiva da despolarização dos ventrículos. Do complexo QRS, a onda Q pode estar ausente em alguns eletrocardiogramas. A última onda é a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. A repolarização dos átrios não é representada por uma onda, pois é escondida pelo complexo QRS. Pode acontecer das células do miocárdio perderem toda a coordenação e contraírem de maneira desorganizada. Essa condição é chamada de fibrilação. A fibrilação atrial é uma condição comum, frequentemente sem sintomas, mas pode ter consequências graves, como o acidente vascular encefálico. Isso se não for tratada. Já a fibrilação ventricular é uma ameaça imediata à vida, pois sem a contração coordenada dos ventrículos, eles não conseguem bombear sangue suficiente para suprir o oxigênio no encéfalo. E uma forma de corrigir esse problema é administrar um choque elétrico no coração. Esse choque cria uma despolarização que dispara um potencial de ação em todas as células simultaneamente, coordenando-as novamente. Um ciclo contração-relaxamento do coração é também conhecido como ciclo cardíaco. Os eventos elétricos, ou seja, as ondas de um eletrocardiograma, podem ser associados aos eventos mecânicos que ocorrem no coração, que é justamente a contração e relaxamento de sua musculatura. Vamos começar vendo esses eventos elétricos. O ciclo cardíaco inicia com os átrios e os ventrículos em repouso. O eletrocardiograma começa com a despolarização atrial, que acarreta na sua contração. A contração do átrio inicia durante a parte final da onda P e continua durante o segmento PR. O sinal elétrico desacelera quando passa através do nó atrioventricular e do fascículo atrioventricular. A contração ventricular inicia logo após a onda Q e continua até chegar na onda T. Os ventrículos são repolarizados durante a onda T, o que resulta em seu relaxamento.
Durante o segmento TP, que não foi representado no gráfico, o coração está eletricamente quiescente. Esses são os eventos elétricos do ciclo cardíaco. Agora vamos para os eventos mecânicos. Cada ciclo cardíaco possui duas fases. A diástole, que é o tempo durante o qual o músculo cardíaco relaxa, e a sístole, que é o período durante o qual o músculo contrai. A gente vai ter a sístole atrial e a sístole ventricular. Lembrando que os átrios e ventrículos não contraem de forma simultânea. Para que fique mais fácil o entendimento do ciclo cardíaco, é importante que vocês percebam que o fluxo sanguíneo será sempre de uma área de maior pressão para uma de menor pressão, e que a contração aumenta a pressão e o relaxamento a diminui. Agora sim, podemos começar a visualizar os eventos desse ciclo, que podemos dividir em 5 fases. O ciclo cardíaco começa quando átrios e ventrículos estão relaxados. Nesse momento, os átrios estão se enchendo com o sangue vindo das veias cava e os ventrículos acabaram de completar uma contração. Conforme os ventrículos relaxam, as válvulas atrioventriculares que estavam fechadas começam a se abrir e o sangue, por ação da gravidade, segue o percurso dos átrios para os ventrículos. Uma pequena quantidade de sangue é forçada a voltar para as veias cavas, mesmo com suas aberturas se estreitando durante a contração. Isso acontece porque não há válvulas para bloquear o refluxo do sangue, e é uma condição normal. Pelo menos 20% do enchimento dos ventrículos é realizado quando os átrios contraem e empurram o sangue para baixo. Mas quando a frequência cardíaca aumenta, como no exercício, a contração atrial desempenha um papel mais importante no enchimento ventricular. Enquanto os átrios concluem sua contração, a onda de despolarização se move lentamente do nó atrioventricular para seus ramos até o ápice do coração. A sístole ventricular inicia no ápice e empurra o sangue para cima em direção à base. O sangue empurrado faz as válvulas atrioventriculares se fecharem, de modo que não haja refluxo para os átrios. Com as válvulas atrioventriculares e semilunares fechadas, o sangue nos ventrículos não tem para onde ir. Mesmo assim, os ventrículos continuam a se contrair, comprimindo o sangue. É como apertar um creme dental ainda com a tampa. Vai haver uma alta pressão que é gerada no interior do tubo, mas o creme dental não tem por onde sair. Essa fase é chamada de contração ventricular isovolumétrica. O volume sanguíneo no ventrículo não está variando. Enquanto os ventrículos iniciam sua contração, as fibras musculares dos átrios estão repolarizando e relaxando. Quando as pressões nos átrios atingem valores inferiores às pressões nas veias cavas, o sangue volta a fluir das veias para os átrios, que começam a se encher de sangue. Quando os ventrículos contraem, eles geram pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares, ou seja, a pressão no ventrículo se tornou maior que nas artérias, no caso, tronco pulmonar e aorta. Com isso, o sangue é empurrado para essas artérias. Durante essa fase, as válvulas atrioventriculares permanecem fechadas e os átrios continuam se enchendo. No final da ejeção ventricular, os ventrículos começam a repolarizar e a relaxar, diminuindo a pressão dentro dessas câmaras. Uma vez que a pressão ventricular cai abaixo da pressão das artérias, o fluxo sanguíneo começa a retornar para o coração. Esse fluxo enche as cúspides em forma de meia-lua das válvulas semilunares, forçando-as a se fechar. Nessa imagem, vocês encontram S1 e S2
no momento em que as válvulas atrioventriculares e semilunares se fecham respectivamente. Essas são as bolhas cardíacas que a gente vai ver já já. Uma vez que as válvulas semilunares se fecham, os ventrículos novamente se tornam câmaras isoladas. As válvulas atrioventriculares permanecem fechadas devido à pressão ventricular que, embora esteja caindo, ainda é maior que a pressão nos átrios. Esse período é chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico, porque o volume sanguíneo nos ventrículos não está mudando. Quando o relaxamento dos ventrículos faz a pressão nele cair até ficar menor que a pressão nos átrios, as válvulas se abrem. O sangue que se acumulou nos átrios durante a contração ventricular flui rapidamente para os ventrículos e o ciclo cardíaco começa novamente. Aproximadamente 50% do sangue ainda permanece nos ventrículos, então a ejeção ventricular não é total. A ausculta, que é o ato de ouvir sons no corpo, geralmente é feita com um estetoscópio. E o fechamento das válvulas cardíacas provoca vibrações no sangue e nas paredes cardíacas que contribui para a formação de sons, que são as bolhas cardíacas que eu falei com vocês anteriormente. Existem 4, mas em um coração normal, apenas a primeira e a segunda bolha são auscultadas. B1 tem o som de tum, é mais forte e um pouco mais longo que B2. Ocorre no momento do fechamento das válvulas atrioventriculares, logo após o início da sístole ventricular. O som é produzido pela turbulência do sangue. B2 tem um som de tá, então é tum, tá. São as duas bolhas cardíacas que são auscultadas em condições normais. B2 é mais curto e não tem um som tão forte como B1. Essa bolha ocorre no momento do fechamento das válvulas do tronco pulmonar e da aorta, e também é formada graças à turbulência do sangue. B3 normalmente não é intensa o suficiente para ser auscultada e provém da turbulência do sangue durante o enchimento rápido dos ventrículos. E B4 é formada pela turbulência do sangue durante a sístole atrial e também é difícil de ser auscultada. Todos esses eventos do ciclo cardíaco podem ser apresentados através de um diagrama. Esse é o diagrama de Wiggers. Ele recebe o nome do fisiologista que o descreveu pela primeira vez, e no caso desse diagrama do slide, não está representado o eletrocardiograma, porque eu decidi que a gente vai focar melhor nos eventos aqui presentes. Superiormente no diagrama temos a flutuação das pressões na aorta em preto, no ventrículo esquerdo em vermelho e no átrio esquerdo em azul. No caso, apenas o lado esquerdo do coração é representado. Logo abaixo é representado o volume no ventrículo esquerdo e mais inferiormente os eventos mecânicos desse ciclo. No momento da sístole atrial, a pressão no átrio é maior que no ventrículo, inicialmente, mas chega um momento que a pressão no ventrículo excede a pressão do átrio. Isso promove o fechamento da válvula atrioventricular e a formação da primeira bolha cardíaca. O ventrículo inicia sua contração, mas não há diminuição do seu volume, pois o sangue ainda não começou a ser ejetado. Essa é a contração ventricular isovolumétrica. A pressão do ventrículo aumenta até chegar ao ponto em que ela excede a pressão da aorta. Nesse momento, a válvula semilunar se abre e o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta. Com isso, o volume do ventrículo esquerdo começa a diminuir. As pressões da aorta e ventrículo se mantêm até o momento em que a pressão na aorta
excede a pressão no ventrículo. Esse é o momento em que um pouco de sangue tende a retornar para o ventrículo, o que fecha a válvula semilunar da aorta e provoca a segunda bulha cardíaca. O ciclo é encerrado com a diástole ventricular e o aumento do volume no ventrículo, pois o sangue que acabou de chegar no átrio segue para ele no momento em que a válvula atrioventricular se abre. Isso vai acontecer quando a pressão no átrio exceder a pressão no ventrículo. E assim um novo ciclo se inicia. Agora, como podemos avaliar a eficácia do coração como uma bomba? Uma forma é medir o débito cardíaco, que é o volume sanguíneo ejetado pelo ventrículo esquerdo em um determinado período de tempo. O débito cardíaco pode ser calculado multiplicando a frequência cardíaca pelo volume sistólico. A frequência cardíaca são os batimentos por minuto e o volume sistólico são os ml ejetados por batimento. Utilizando valores médios de frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto e de volume sistólico de 70 ml por batimento, temos que a média do volume total de sangue é de aproximadamente 5 litros. Isso significa que, em repouso, um lado do coração bombeia todo o sangue através do corpo em apenas 1 minuto. Em geral, o débito cardíaco é o mesmo em ambos os ventrículos e durante o exercício físico pode chegar de 30 a 35 litros por minuto. Embora a frequência de contração do coração seja estabelecida pelo nó sinoatrial, ela pode ser alterada por controles neurais extrínsecos. Os nervos que suprem o coração consistem em fibras sensitivas viscerais, fibras parasimpáticas e fibras simpáticas. Os nervos parasimpáticos direcionados para o coração surgem como ramificações do nervo vago no pescoço e no tórax. A inervação parasimpática diminui a frequência cardíaca e restringe-se aos nós sinoatrial e atrioventricular e às artérias coronárias. As fibras simpáticas inervam as mesmas estruturas que as fibras parasimpáticas, o nó sinoatrial, o nó atrioventricular e as artérias coronárias. Além disso, as fibras simpáticas projetam-se para a musculatura cardíaca em todo o coração. A inervação simpática do coração aumenta a frequência cardíaca e a força de contração. O estímulo autônomo para o coração é controlado pelos centros cardíacos do bulbo. Nele, nós temos o centro cardioinibidor, que influencia os neurônios parasimpáticos, enquanto o centro cardioacelerador influencia os neurônios simpáticos. Esses centros cardíacos, por sua vez, são influenciados por regiões mais altas do cérebro, como, por exemplo, o hipotálamo, a substância cinzenta periaquedutal, o corpo amidaloide e o córtex da ínsula. Essa foi a nossa aula de Fisiologia do Coração. Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula.